Bom dia, esse aqui é mais um vídeo desse canal Vivo, e no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre Violet Evergarden, mais especificamente pós o último filme que saiu, que é uma continuação direta do anime, e que recentemente teve a legenda disponibilizada por meios ilegais. Então obviamente eu fui assistir ele porque eu amo a obra no geral, eu li a light novel e gosto até dela, mesmo com os meus problemas sobre algumas decisões de roteiro. E eu decidi fazer esse vídeo especificamente por causa delas que foram inseridas dentro desse filme e que acabaram me decepcionando bastante e muito, principalmente porque eu gostava muito de Violet como anime de drama e ele acabou decaindo bastante. Nesse vídeo, obviamente, vão ter spoilers sobre o filme. No caso, eu não vou me detalhar muito sobre ele em si, mas o ponto-chave, que é o principal dele, eu vou falar sobre aqui. Então, quem não quiser levar spoiler, como que não veja o vídeo, mesmo que, assim, só pela capa você já sabe o que vai acontecer no filme. E é muito frustrante, ok? Mas, enfim, eu não vou enrolar muito. Eu só queria dizer que Violet Evergarden, no geral, é um anime que eu gosto muito. Eu já assisti duas vezes. E eu não acho tão chato como algumas pessoas apontam, porque eu acho que o maior problema de Violet que as pessoas acabam apontando é a chatice que ele demonstra nos episódios, que ele é muito monótono, que ele é muito sonífero. E eu não concordo muito. Nas duas vezes que eu assisti, eu consegui ter uma experiência bem tranquila e de boa conforme a obra vai avançando. E um ponto positivo dela que acaba deixando isso mais favorável é o fato dela não ter dramas tão forçados como outras obras. Obviamente tem aqueles dramas tristes e muito pesados. Meu Deus, a filha dele morreu e agora ele tá sozinho. O que ele vai fazer? Tipo, tem esses dramas que acabam sendo meio forçados e compõem um episódio só, então eles têm pouca construção no geral. Mas não são todos os episódios desse jeito. Tem histórias que não necessariamente são tão tristes assim. E tem cargas dramáticas diferentes dessa vertente. Então eu acho que Violet acerta bastante nisso. E não só deixar tristeza, tristeza atrás de tristeza. Então faz muito bem isso. O problema de Violet em geral, o anime que eu vejo, são os dois últimos episódios e a contextualização da guerra. Porque em Violet a gente passa um período pós-guerra. Mas a gente não teve nenhuma noção do que era a guerra em si. O que aconteceu na guerra, o que levou à guerra, quem estava lutando contra quem. A gente não sabe de nada disso. E aí no final do anime, faltam nos dois últimos episódios, a gente do nada tem mais conflitos armados acontecendo, sendo que é um anime de drama que focou durante 10 episódios no drama e do nada voltou para essa área de exército militar. Então, tipo, não tem sentido a existência da guerra em Violet e acaba sendo bem forçado. Mas como o foco é o drama e isso não atrapalha tanto, eu até deixo passar. O que importa são os dramas por episódio. Violet, no geral, funciona de uma maneira episódica. Em cada episódio, a Violet vai até alguém escrever uma carta para ela, porque ela é uma garota que escreve carta. Eu esqueci o nome da profissão, mas ela escreve cartas para as pessoas. Ela é basicamente um pombo correio. Então ela faz isso para várias pessoas e cada pessoa tem uma vertente diferente, tem uma história de vida diferente, tem um conflito diferente. E isso é abordado em cada episódio. Obviamente não tem tanto espaço para uma construção tão mirabolante, porque é um episódio para cada pessoa e para cada personagem, mas ainda assim eu acho que o Violet faz de maneira interessante, tá ligado? Cada experiência que a Violet passa durante esses episódios serve para ela ir se moldando como humana, porque ela era uma máquina de guerra, ela só servia para guerrear e ser usada pelo exército. Então, quando ela começou a descobrir sobre sentimentos, sobre amizade, sobre companheirismo pós a morte do Major, eu acho que é o Major, não lembro o nome, não lembro o nome dele. Enfim, quando ela descobre sobre isso e quando ela tem que conviver com isso e aprender a viver mais sozinha agora, é muito bem feito graças a esses episódios. Então, acho que Violet, em questão de desenvolvimento da protagonista, faz isso muito bem, graças a essa fórmula episódica. Eu acho que é a fórmula episódica que mais agrega para o protagonista de todos os animes, assim, fora, sei lá, Cowboy Bebop, que é muito bem episódico em si também. Enfim, Violet faz muito bem nessa forma, então eu acho que tem muitas qualidades nesse sentido. Mas, Violet também consiste muito na Violet aprender sobre o que é amar e o que era o eu te amo que o Major dizia para ela. Então, boa parte da jornada da primeira temporada se envolve nisso, dela aprendendo o significado do que é sentir algo por outra pessoa, o que é muito plausível para uma pessoa que não tem sentimentos e que nunca aprendeu sobre isso. Eu acho que é muito bem feito na primeira temporada e os personagens em volta, mesmo que eles não tenham tanto destaque individual, eles acabam ajudando muito a Violet a progredir. Eu acho que eles são muito bem usados no roteiro, mesmo que inevitavelmente acabem sendo alguns plot device, digamos assim. Então, eu não gosto muito disso, mas
eles acabam ao menos tendo alguma função interessante. Eu não acho que eles são carismáticos ou interessantes individualmente, mas coletivamente eles têm um papel muito da hora. Até aí tudo bem. Violet Evergarden pra mim fazia um drama ótimo. O anime tinha poucos problemas que eu tenho contra as obras que acabam forçando drama e tristeza à toa. Então fazia isso muito bem. E a primeira temporada faz isso muito bem. Mesmo que tenha aquela parte ruim da guerra, ainda assim termina muito bem nesse sentido. Mas aí temos o filme de continuação. Eu já falo aqui logo de cara que eu acho que Violet Evergarden não é uma obra para ser tão extensa e ter uma segunda temporada ou ter uma continuação. Para mim, o anime fecha muito bem o que ele apresenta, que é a Violet descobrindo o que amar e escrevendo cartas, encontrando pessoas, novas aventuras, novas jornadas, novas vivências diferentes. Ela aprende tudo isso, ela vê tudo isso. Então eu acho que não precisava de algo além de uma primeira temporada, porque em 12, 13 episódios já fez isso perfeitamente, já fez o necessário. Mas a novel continua e também o filme lança. No caso, avisando, a novel tem diferença para o anime. Eu não acho legal comparar os dois, porque tem boas diferenças, principalmente na primeira temporada. Tem uma personagem muito importante na novel que é trocada por duas personagens no anime. Tudo bem que elas cumprem o mesmo papel, mas ainda assim é uma diferença considerável, né? Porque é uma personagem importante que literalmente sumiu. Então eu não acho legal comparar a novel, então eu não vou fazer isso. Então eu só vou falar sobre o filme especificamente nele isolado, ok? Enfim, o filme, ele é Violet Evergarden no seu auge. No caso, ele é Violet Evergarden no seu básico, porque ele é o que Violet apresentou durante todo o anime, só que agora em filme. A mesma jornada da Violet, os mesmos personagens, tudo normal, e você pensa, vai ser só um filme que vai ser um draminha que é mais algo complementativo, que nem teve o outro filme que lançou em 2019, se eu não me engano. Teve um filme filler que ele lançou e que basicamente é uma vertente diferente, é uma nova aventura que a Violet passa por um tempo, conhece uma nova garota, enfim. Esse filme é um complementativo. Eu pensava que esse novo filme também seria assim, é um complementativo para, enfim, fechar a história. Mas você olhando a capa, você percebe que a Violet se ajuda com um homem. E esse homem é o Major. E você pergunta, o que tem o Major? O Major é o cara que cuidou da Violet, né? Era a figura paterna da Violet. Sim, é ele. Que foi dado como morto na primeira temporada. E na primeira temporada, a gente teve toda uma cena dramática da morte dele se sacrificando pela Violet, deixando ela no mundo. Toda uma cena linda. E no final ele aparece no fim do filme, só com um tapa-olho e reencontra a Violet. E eles ficam felizes. Acabou. Isso estraga tudo. Tudo de Violet foi arruinado em uma sequência final. Toda a primeira temporada de Violet Evergarden foi construída com a Violet superando a perda do Major e tendo que aprender sozinha sem ele. E isso não existe mais, porque ele estava vivo. Eles se encontram no final. Então todo o peso da jornada da Violet, toda vez que ela tentou se matar, todos os problemas que ela passou durante a jornada, todos os conflitos, eles não servem de nada. Porque no final das contas ele estava vivo. Então todo o perrengue que a Violet passou era inútil. Ela não precisava ter passado por aquilo porque ele existia. Ele não deveria existir. A cena dele morrendo e se sacrificando é inútil. Não tem peso dramático porque ele está vivo. Ele só perdeu um olho. Ele não ficou lesionado, ele não ficou de cadeira de rodas, ele não ficou, sei lá, cego, ele não ficou em coma. Não, ele só perdeu um olho. Ele se fudeu pra caralho na guerra, ele ficou sumido por um bom tempo, mas só perdeu um olho. Como o anime quer que eu aceite isso? Como? Quem teve essa ideia, cara? Sério, Violet é um anime que ele fazia muito bem o que boa parte dos dramas não conseguiam fazer. Mas aí ele foi lá e falhou no básico, cara. Ele falhou no básico da própria premissa. Eu não entendo como que o autor, os roteiristas desse filme conseguiram ter a dignidade, a decência de fazer essa merda. Porque estragou. Tudo que a gente viu no anime não existia mais. Não precisava existir. A jornada de Violet Evergarden nos 13 episódios e em boa parte desse filme são inúteis, porque ele estava vivo e ele encontrou a Violet no final. E o pior de tudo é que eles ficam literalmente juntos, eles se casam na novel e no filme dá a entender que eles têm um caso romântico, sendo que no início a Violet via ele como uma figura paterna e agora vê ele de forma como namorado, como marido, isso não faz o menor sentido. Então o filme, além de que, porra, ela tem 14 anos, ela tem 14, 15 anos por volta dessa idade e ele tem muito mais. Ele tem basicamente legalização da pedofilia em anime. Tipo, Violet, além de cagar com todo o drama e toda a jornada da protagonista,
ainda é completamente errado moralmente no sentido de romance. E o pior de tudo é que o romance não foi construído. Foi construído uma relação paternal, em que eles eram pai e filha, mesmo que não diretamente. E agora eles são um par romântico, não teve nenhuma construção pra isso. Mas você, assistindo o filme, você tem noção que eles vão se tornar um casal. O filme dá a entender isso, eu não lembro. Eu não sei se tem alguma cena pós-créditos ou coisa do tipo que eles acabam de fato se casando, mas logo no final, antes dos créditos, você consegue perceber isso. Então, pô, cara, é errado em todos os sentidos. Esse filme, ele pegou tudo que Violet construiu e pesou. Jogou no lixo e pisou nesse lixo até simplesmente espremer todas as qualidades. Então, é por isso que eu acho que Violet Evergarden foi do meu anime de drama favorito, do melhor anime na minha visão de drama, para um desastre. E não tem outra definição além de desastre para esse anime. O filme é nota 1. Não tem como você ser um fã de Violet e você me dizer que você gosta desse filme, porque ele pega tudo que Violet tem de bom e joga no lixo, cara. Como que alguém gosta disso? Ele tá com, sei lá, quase 9 no mal, velho. Eu não entendo porque as pessoas gostaram tanto. Tipo, não tem nada de bom no Major não estar morto. Não tem nada de bom deles estarem juntos. Ah, mas é fofinho. Não é fofo, é estranho, é imoral. Tipo, tem tudo de errado. É basicamente isso, ok? Eu só queria fazer esse vídeo meio que pra desabafar. Eu não gosto muito de fazer vídeos especificamente sobre alguns animes, no caso, reviews, entre aspas, opiniões assim específicas, porque eu acho muito limitado. Mas eu tinha que fazer isso com Violet, porque eu não vi ninguém no YouTube comentando sobre isso. Então eu comentei aqui porque é a minha opinião, e é isso. Infelizmente, não assisto esse filme. Não assisto. Tipo, se você ficou aqui, até aqui e quis levar o spoiler, eu agradeço, porque eu acho que eu acabei poupando um pouco do seu tempo, ok? Então é isso. Esse foi o vídeo. Fui.